365 dias do ano de 2026. Esse é o primeiro dia do ano. E foi dada a chance para que nós possamos, escrever nesse livro de 365 dias a história da nossa vida, E cada dia é uma folha que a gente vai escrever uma parte da nossa história. Sei que nós prometemos muita coisa, Muitos devem ter prometido, falando, esse ano vai ser diferente, eu vou ler muito. Um deve ter falado, vou ler a Bíblia toda. Outros deve ter falado, nossa, eu vou começar a fazer academia, eu vou começar a estudar mais. Mas a gente sabe que, de fato, no decorrer do ano, correria do dia a dia, a gente vai deixando de fazer muitas coisas que a gente planejou, até mesmo escreveu no papel, e nada vai se concluindo até o final do ano. Então, assim, o intuito desse vídeo é o quê? A gente vai ler Provérbios. Se tem alguém que também quer ler Provérbios e quer se melhorar como um ser humano, o que a gente pode fazer de melhor para as pessoas que a gente ama é se tornar pessoas melhores, Não é muitas das vezes ficar em cima delas de 24 horas por dia, não. A gente se torna um ser humano melhor e assim a gente pode transformar também as outras pessoas. Nesse vídeo a gente vai falar muito e muito de Provérbios. A gente vai ler todo dia um capítulo, 31 dias, 31 capítulos. Zerou, a gente volta de novo, lê de novo. Por quê? O intuito desse vídeo não é pra gente decorar. Não, o cara quer a gente decora Provérbios. Não. Mais do que saber e também e conhecer, é que a gente começa a praticar, Eu, assim, o livro de Provérbios é gigante, É tanta coisa e, assim, creio, assim, que a gente já pratica alguma coisinha ou outra. Mas o intuito aqui é a gente praticar o máximo que a gente conseguir. Por quê? São os provérbios de sabedoria. A gente sabe, Foi o rei Salomão que deixou. Então, assim, são provérbios gigantescos, irmão, que vão nos tornar pessoas melhores. E, assim, eu vou lendo, vou comentando, tá? E, assim, que é pra gente interagir mesmo, conversar e falar, não, Jean, isso aí mesmo, cara. Não, Jean, isso aí não é assim não, cara. Não, tem uma visão disso daí. Então, que a gente possa trocar ideia, Trocar ideia, porque o mundo é isso. Ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade absoluta, tá? Eu tô em busca da verdade, tá? Ou seja, a gente sabe que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então, por isso que a gente estuda o livro. Mas a gente tá todo dia em busca da melhor verdade para que a gente possa viver com mais maestria nesse mundo e se desviar de tudo aquilo que vai lascar com nós, Que vai pôr a gente num buraco e levar a gente para um caminho assim que a gente não quer, Eu creio que aqui todo mundo tem sucesso. Quer ter sucesso, Nesse ano 2026, seja no espiritual, seja nos negócios, seja com a família, seja em tudo, irmão. A gente quer ter sucesso em tudo. E eu creio que esse livro de Provérbios vai dar essa amplitude para nós. E a gente vai sair, a gente conseguindo fechar esse ano de 2026. Sei que começou agora, eu já estou falando fechar ele. Mas sim, só para a gente entender, se a gente conseguir concluir toda essa missão nossa, a alma da gente, ela fica saciada quando a gente faz aquilo que tem que fazer. Eu creio que deve ter muita pessoa que quer ler Provérbios também, então vamos que vamos, irmão. E o primeiro Provérbios, se você tem uma Bíblia aí, você possa abrir, abre aí, é o Provérbios 1, Na minha Bíblia, cara, usa NVI. Às vezes a tradução pode estar diferente da de vocês, mas no final, cara, é o conceito da mensagem e a gente vai começar a pegar, Então, em Provérbios 1, cara, a gente já começa assim, com um título falando, O valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Então, os provérbios de Salomão, filho do rei Davi, que é o rei que foi chamado segundo o coração do Senhor, e rei de Israel. Então é isso. A gente já começa assim. No capítulo 2 já diz, estes são os provérbios, estes provérbios nos ajudarão a dar valor à sabedoria
e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Então esses provérbios vai fazer o que com a gente? Não dá sabedoria, bons conselhos e ajudar nós a entender os nossos pensamentos mais profundos, né? Porque a gente tem pensamento o dia inteiro, né, irmão? Que mente que não tagarela o dia inteiro, né? É pensamento aqui, é pensamento ali. Então que a gente pega tem um insight da vida, né? E assim a gente vai indo dia, é muita coisa. Às vezes a gente nem entende esse tanto de pensamento, né? Em Provérbios 3 diz: eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente. É isso que nós precisamos, irmão, viver de maneira inteligente nesse mundo tão de pessoas astutas às vezes, né? E a sermos corretos, não precisa ser correto, justo e honesto. Então a gente vai aprender, além de quebra ainda, né? A gente vai aprender maneira inteligente de viver, jeito correto e jeito justo de viver. Irmão, que homem que não quer ter isso na vida, nem no currículo? Ser justo, correto, inteligente. Nossa, eu creio que todo mundo tem essa centelha de vida. Fala assim, nossa, eu preciso ser justo, correto, inteligente, sábio, né? Quem não quer, né? Quem não quer atingir o nível de sabedoria onde as nossas palavras se tornam bálsamo para todo mundo? Aquilo a gente fala, a pessoa pega e fala assim, caramba, isso faz sentido mesmo. Nossa, eu vou começar a viver isso hoje, né? Então é isso, né? Provérbios 5, estes provérbios aumentam a sabedoria e orientam os instruídos. Então ele vai aumentar a nossa sabedoria e vai nos orientar pelo caminho da vida, tá? 6. Fazendo o que? Entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreenderão os mistérios que os estudiosos procuram explicar, tá? Entendeu? Só da gente desse livro, cara, você já sabe que você vai estar, assim, nós vai estar à frente de muitos estudiosos, né? Que a própria Bíblia já diz, né? Os loucos, né? Que às vezes não tem uma formação concluída, vão confundir os sábios, porque é tanta sabedoria, mas quem dá essa sabedoria para nós? É o Pai, é o espiritual, irmão. Então é isso, tudo que vem do céu, irmão, é mais elevado do que o terreno, tá? Provérbio 7 diz, para ser sábio, aqui que diz, para ser sábio, é preciso primeiro, o que é preciso primeiro? Ter dinheiro? Ter uma mulher bonita? Ter uma casa do ano? Não. Para ser sábio é preciso temer a Deus, irmão, tá? O Senhor. Aí ele pega e diz, os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Entendeu? Entende? Vem muito sábio. Hoje a gente vê, né, uma leva de muita gente aí na internet. Eu sou sábio, eu sou inteligente. Mas às vezes a pessoa nem teme a Deus. Então o que é o princípio da sabedoria? Pô, temer a Deus, irmão. Você teme a Deus, fala, pô, nossa, eu vou fazer isso aqui. Nossa, cara, mas eu tô ferindo meus princípios, tô ferindo aquilo que Deus não vai agradar, então não vou fazer não. Aí você não pega e deixa de fazer. Porque você tem um temor, irmão, você tem um respeito, entendeu? Você entende daquilo que você precisa fazer, né? É isso que eu quero chegar, entendeu? Eu creio que você também. Eu creio que tu também quer chegar nesse nível de tipo, olhar para tal situação, para tal ação sua e falar, nossa senhora, isso aqui não. Isso aqui tá fora dos meus princípios. Tô fora, irmão. E mete o pé, irmão. Sabe? Aí ele pega, no 8 ele já pega e entra, né? É outro tema, já pula, né? No 8, capítulo, no verso 8, e diz, né? Conselhos para os moços. Começa assim. Meu filho, escute o que o seu pai te ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Então o que está dizendo aqui? Escutar os conselhos da sua mãe, do seu pai. Às vezes a gente despreza, né? Eu, por exemplo, tenho minha mãe e meu pai separados, mas assim, eu sempre converso com eles,
Minha mãe às vezes me dá um conselho, não, mano, que coisa legal, né? Às vezes pode ser até algo que eu não concordo, mas eu começo a pensar naquilo e vejo, às vezes, um sentido naquilo. Por quê, irmão? É bom a gente seguir os conselhos da nossa mãe. Mesmo às vezes, ela não sendo a mulher mais milionária do mundo, que eu sei que às vezes aqui tem pessoa, assim como eu, que a mãe não é milionária, e o pai também não, mas eles têm uma vivência, irmão. Você acha que uma pessoa que viveu ali, vamos por 60 anos aqui na Terra, passou por altos e baixos, irmão. Eu não tenho mais conhecimento do que eu sei que viveu 23, 30. Irmão, então, esse conselho a gente tem. E eles sempre tem uma visão, porque hoje na Terra, mano, o que a gente passa, a gente vai conversar às vezes com o senhorzinho e passou a mesma coisa, irmão. E é bom conversar com as pessoas mais velhas. Então, é isso. Escutar, dar atenção no que o pai e a mãe falam, o ensinamento deles vão aperfeiçoar o seu caráter, né? E pai que não quer, né? Desde pequeno já ensina o filho, ó, não pode pegar isso não pode fazer isso não, ó, isso aí é errado, ou não xinga não. Ou o pai vai lá e ensina, vai, rouba mesmo, vai, mata mesmo, mas mete a mão nele. Não, irmão, a gente sabe que quando a gente é pai, a gente quer o melhor pro nosso filho, né? Assim como um belo turbante ou um colar melhora a sua aparência. Ele diz, né? No 9, os ensinamentos deles, né, dos pais, vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante e um colar melhora a sua aparência. Então o que vai acontecer? Assim como uma roupa top te deixa galã de cinema, bonitão, autoestima elevada, os ensinamentos do seu pai e sua mãe vão te dar tanto caráter, você vai parecer belo, irmão, vai parecer bonito. Entendeu? Então, assim, quem nunca viu que a pessoa que é tão, assim, o caráter tão íntegro, irmão, que você olha e fala assim, meu Deus, isso é até bonito de se ver, né? E é bom, irmão, eu falo assim, né? Às vezes quando a gente tá vivendo assim, que a gente entende que a gente fez algo, né? Como ser humano mesmo, né? De melhor que a gente tem, que às vezes é ajudar uma pessoa, dar um conselho. Cara, a gente olha pra dentro da gente e fala assim, é isso que eu preciso fazer, sabe? Então, segue o plano, irmão, segue o plano. É que nem eu te falei, a alma do justo é saciada quando a gente faz aquilo que tem de ser feito, irmão. Então, tudo que você fez, irmão, pensou pra esse ano, irmão, começa a executar, independente de qualquer coisa, você executa. No verso 12, no verso 11, eles poderão... no verso 10, né? Filhos, os homens perversos, os homens maus, né? Se quiserem tentar você, não deixem. Entendeu? Se você tem amigos, pessoas conhecidas que querem te levar para o caminho do mal, irmão, não deixa. Por isso que é bom a gente vai ter essa sabedoria do livro de Provérbios, que é para nós não cair em nada, irmão, de errado. Para a gente saber desviar, né? Os acontecimentos vão aparecer, mas a gente vai ser, opa, mete o pé. E não vai cair mesmo, irmão. Não vai cair mesmo, porque Deus não deixa, meu amigo, os seus enganar, não. No verso 11, ele diz, eles poderão dizer, os homens maus, venham, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Aí no 12, estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Então aqui tá para ver que são homens que estão planejando roubar, machucar outras pessoas, entendeu? Então, rapaz, se alguém te chamar para fazer isso, ou tá te chamando, irmão, você vai pra essa pessoa e fala assim, irmão, você não é meu amigo, não. Você não é, não. Você é doido me chamar pra fazer isso? Eu não faço. E lembrando o princípio da sabedoria é o quê? Temer a Deus, irmão. O Deus, o nosso Senhor, não agrada com isso. Então a gente sai fora disso. Não quer dizer que você é fraco, quer dizer que você é muito forte, irmão. Porque a situação, quando ela vem, irmão, ela vem às vezes no momento que a gente tá mais abalado. Nesse momento que a gente tá mais abalado, o que acontece? A gente faz coisa que até Deus duvida. Deus duvida não, né? É um ditado popular, até Deus duvida. Mas Deus já sabe todas as coisas, né? Verso 13 diz,
Acharemos todo tipo de riqueza. Depois que eles assaltam, eles acham todo tipo de riqueza. E encheremos as nossas casas com coisas roubadas. No 14, venha com a gente e nós repartiremos o que roubarmos. Não vai não, irmão. Nessa daí tem que pular fora. Verso 15. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Então esse já dá um insight. Tá que esse tipo de povo, irmão, dá um jeito de sair. Eu teve uma época na minha vida, irmão, que eu tava envolvido com muita pessoa, assim. Não que roubava, né? Mas que às vezes me dava uma direção errada, queria fazer só coisa ruim e ferir o caráter da gente. E o que eu fazia? Teve um momento que eu tive esse discernimento. Falei, cara, a melhor forma da gente se livrar desse problema é dar uma distância, sair de perto. Às vezes essa pessoa pode ser até seu melhor amigo, seu parente mais próximo. O que você faz? Você pega e dá distância, irmão. Não precisa falar, agora eu não tô andando mais com perverso, não tô andando mais com tolo e tal, irmão. Você tem seu discernimento, usa seu critério. O meu critério foi o seguinte, irmão. Eu tinha vários grupos que eu tinha contato com essas pessoas. Eu comecei a sair de todos. As pessoas, Jamai, onde você tá indo, cara? Você tá saindo do grupo. E me colocava de novo, eu saía, me colocava de novo, eu saía. Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que bolar alguma coisa pra falar pra esse pessoal. Aí eu peguei, aí um dia, mas e o que tá acontecendo, cara? Tu tá saindo do grupo ainda, tá conversando com nós mais? Aí eu peguei e falei assim pra eles, falei, cara, é o seguinte, agora eu tô trabalhando num projeto, e esse projeto é algo muito grande, né? Mas que, se esse projeto der certo, futuramente eu posso até te ajudar também. Mano, isso criou uma interrogação nas pessoas, falou, não, já massa demais, é isso aí mesmo, vai lá, mano. Então, tipo assim, não é que eu enganei as pessoas, eu tô buscando algo que é grande, que é o céu, irmão. E se de fato eu conseguir curar o máximo de ferida que eu tenho, o máximo de problema, eu posso com isso também ajudar as outras pessoas, entendeu? Então assim, você não despreza a pessoa, você pode ali às vezes ter uma conversa, cumprimentar, mas você não vive naquele ambiente, entendeu? Com aquele hábito, aquela consciência coletiva te moldando 24 horas. Não. Você mesmo escolhe o seu caminho, né? Provérbios 1,16 diz, eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. 17. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. Você viu aqui, irmão? Não é? Você sabe o que eu acho legal das coisas do universo manifestar de Deus, cara? É que Deus não deixa nada acontecer com você por acaso. Algo que eu vou falar que ele não deixa nada acontecer por acaso, você deve ter visto aquele negócio, né? Às vezes tem um amiguinho lá que tá com você assim, aí ele pega e fala assim, vou ali pra frente, vou esconder até daquele muro e vou pôr o pé pro fulaninho cair, né? Irmão, consequentemente, mano, com a energia do universo conspirando contra você, esse cara, na hora que ele vai pôr o pé pra cair, acontece alguma coisa que trupica e cai lá, e você olha pra trás sem nada ter acontecido contigo. Ele fala, ô babaca! Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Isso é Deus te protegendo, mano. Eu vejo nessa percepção, né? Eu falo, quando alguma coisa, irmão, é feita pra te derrotar, tipo assim, uma armadilha é feita, como foi dito aqui, o que vai acontecer? Irmão, essa própria pessoa que tá fazendo aquele mal, esse mal vai voltar e vai acontecer com ele, você tá ligado? Então eu falo assim, pô, gente, esse mundo manifestado é lindo demais, sabe? E é isso. No verso 19 diz, o que acontece com quem fica rico por meio da violência? É isso. Acaba sendo morto. Então, olha aí. O que acontece com a pessoa que fica rica através do mal?
acaba morto. A gente vê aí milhões e milhões, às vezes, de pessoas aí, bandidos que faz coisa errada, ou até vez mesmo, hoje tem muito que faz o ato pela internet mesmo, e se dá mal, né? No verso 20 diz: escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, bem assim: gente louca, até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Olha para você ver, irmão, verso 20, 21 e 22. O que diz, né? A sabedoria, ela tá gritando, irmão. Todo dia, irmão, todo dia tem algo de sábio que grita dentro da gente. Às vezes, quando a gente vai fazer aquilo errado, fala: não faz, não faz, não, tá errado. Aí tem esse caminho certo, que é o caminho certo, né, irmão? Aí a gente pega e olha e fala assim: ah, não, tô nem não, isso aqui não vai dar nada, não. Ah, isso aqui não vai dar nada, não. E aí a gente acaba ignorando a voz da sabedoria, que tá aí dentro da gente, gritando. Eu entendo assim, né? Se alguém tiver outro entendimento, vamos conversando, irmão. Mas eu entendo isso, sabe? Então é isso. Aí no 23, verso 23 diz: escutem, quando eu os corrigir, no caso a sabedoria, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Então o que a sabedoria diz? Ela grita, ela pede e ela quer te dar bons conselhos, mas às vezes a gente rejeita esses bons conselhos, né? A gente ignora, a gente prefere ir lá errar do que parar, ter uma diligência, fazer certo e de fato mudar aquela rota e acertar, né? Verso 29: assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. No verso 26 diz, né? Quando a dificuldade chegar, a sabedoria vai rir de nós. Oh, meu Deus. E tipo, de fato a gente tem isso dentro da gente, né? Quando a gente faz o que é errado e dá ruim, a gente fala: nossa, ai, por que, gente? Eu sou um bocó mesmo. Oh, gente, podia ter feito assim, assado e tal, e certo, e assim que ia dar melhor. Nossa, eu pensei isso. Irmão, teve um dia que eu falei assim: gente, vamos viver mais ou menos pelo instinto, né? Não pelo instinto humano, né? Um instinto mais espiritual, né? Porque o instinto humano, ele sempre oferece o caminho mais curto pra gente. O caminho mais curto, a satisfação instantânea, né? O lugar que oferece menos resistência, né? E esse lugar que oferece menos resistência, cara, é o lugar que muitas das vezes não vai melhorar a gente com nada. A gente vai se tornar um merda, sabe? O caminho mais fácil a gente vê na internet, sempre tem aquelas pessoas que ensinam muita coisa válida na internet, mas tem aqueles que a gente vê que eles só tá indo pelo lado do caminho mais curto e engana muita gente. Por quê? Porque aquilo é errado, entendeu? Então assim, temos que ter esse discernimento, não podemos deixar. O 27 diz: depois de caçoar de vocês, né, a sabedoria vai fazer, se a gente não der ouvido à voz, a sabedoria vai falar: zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. No 28, então vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não
responderei. Por que não responderá, irmão? Porque depois que tá tudo errado, irmão, não tem como refazer o que já errou. Aí tem como recomeçar, né? Tentar de novo. Tentar fazer certo. Mas chama e fala, me dá aqui sabedoria, depois que eu errei isso aqui. Depois que eu não medi o trem certo e já construí. Nossa, só aí você tem que desmontar tudo de novo. Começar o alicerce de novo e fazer tudo de novo, né? E assim dá tudo certo, né? Vão procurar por toda parte, porém não encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. E o que é essa sabedoria, irmão? Essa sabedoria, irmão, é a sabedoria do Criador, irmão. Porque essa sabedoria aqui, que é passada para nós, é de um rei que viveu, observou tudo, né? Eu penso Salomão assim, um cara que fez, ó, teve um momento que ele se desviou, né? Que ele foi por uns caminhos que não eram o caminho do Criador. Mas eu vejo assim, um cara que tinha muito recurso, muita gente a seu dispor. Então, o cara começou a testar tudo, irmão. Dormia em pé, dormia deitado, dormia de cambalhota, corria na esquina, corria um quarteirão, corria 20 quilômetros. O cara ia testando tudo, irmão. Dormia um dia, ficava 3 acordado. E eu falei, gente, esse cara é o teste da vida. Conversava com uma pessoa animada, outra triste, outra angustiada. Pô, o que essas pessoas têm? E sabia ler as pessoas, entendeu? Então, assim, é um cara que, vamos lá, né? Entendia de tudo, né? Mas porque o cara na vivência. E se a gente quer entender alguma coisa, irmão, a gente tem que viver aquilo, né? A gente tem que ir lá viver e tomar as próprias conclusões, né? Porque como eu vou criar uma identidade própria, né? Você sabe como que cria? Eu tô aprendendo isso agora, né? O que é criar uma identidade própria? A gente não pega nada, por exemplo, do que é dos outros, né? Não deixa o consciente coletivo influenciar a gente, não. A gente vai lá até se tirar as próprias conclusões. Se aquilo for bom, a gente passa para as outras pessoas. Se não for bom, a gente exclui. Um exemplo, você tem um restaurante ali e todo mundo fala assim, nossa, esse restaurante é bom, esse restaurante é bom. Eu chego e falo para a pessoa, esse restaurante é bom. Aí a pessoa, não, é top, você já comeu lá? Aí fala, não, o povo tudo já falou. Aí você pega e fala assim, ué, mas esse cara é doido, ele nunca foi lá e tá falando que o trem é bom? O que aconteceu? Não tem uma opinião própria, não tem identidade própria. Tem identidade que o povo me passou. Agora, se eu for lá, irmão, e falar, o restaurante é bom, tal, nossa, serve aquela comida, aquela carne bem passadinha e tudo mais, nossa, gosto demais, é melhor do que aquele outro lá do tal lugar. Aí você olha e fala assim, pô, isso aí é ter uma consciência própria, isso aí é ter identidade própria. Esse cara criou a própria identidade dele sobre aquilo que ele viveu. Entendeu? Então é isso, criar identidade própria é buscar sempre ter as experiências, mas não é experiência que eu tô falando assim. O cara vai ficar louco agora, vai meter o louco no mundo. Bater, roubar, fazer tudo casual e meter o louco e assim, assado, xingar todo mundo e vão metendo experiência, não. É experiência dentro do temor de Deus e dentro também daquilo que não fere o seu caráter e a sua integridade, irmão. Porque agora, irmão, nós tá lendo aqui, ó, o Provérbios, né, do 1 ao 31, isso aqui tem que melhorar nós, irmão. Entendeu? E aqui é negócio, não falei no começo. Metas, cada metinha que a gente bate, né? A gente tem um objetivo final. Qual que é o objetivo? Se tornar uma pessoa melhor, né? Um ser humano melhor nesse mundo. Mas qual que são as metas? Eu melhoro cada dia um pouquinho. Se eu sou mais colérico, eu melhoro. Se eu sou mais ansioso, eu melhoro. Se eu sou mais... tenho um ódio mais à flor da pele, eu melhoro. Então, tipo assim, vamos melhorando. Se eu tô sempre corrido, eu vou melhorando. Então, tipo assim, vamos melhorando gradativo. É um degrau, a gente tem que entender qual que é o degrau que a gente tá. Irmão, a gente começou aqui no degrau primeiro, irmão. E como que a gente vai terminar aqui no final do ano? Como que a gente vai terminar? Qual o degrau que a gente vai estar? Vai estar no 100º, no 1000º degrau? Aí isso vai ser uma escada, irmão. Metas e metas e metas e metas e metas, até se tornar um objetivo
A gente se elevar tanto verticalmente que a gente vai olhar para ela e falar assim, uau, me transformei numa pessoa melhor, me transformei numa pessoa que as pessoas gostam de ouvir, gostam de conversar. Por quê? Eu não falo só merda, eu falo algo que é sólido. Tá? Então é isso, né? Então o verso 28 já está acabando. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Tá? Vamos procurar por toda parte. Estou lendo novamente o mesmo verso, mas é isso mesmo. Porém, não vão me encontrar. Agora o 29. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando eu os corrigi. Ninguém presta, né? O interior da gente é foda. Corrigir. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Quem não fica, irmão, quando faz merda demais, tá a vida inteira se culpando. O inteligente, irmão, é o seguinte. Vou marcar aqui. O inteligente é o seguinte, a gente errou. Isso a gente sabe, irmão, muitas das vezes. Mas a gente não pode ficar remoendo aquilo, tipo assim, nossa senhora, tô errado. Ai, meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu olho, sacudo a poeira do pé. Se eu machuquei alguém, pô, cara, me perdoa aí. Ô fulano, foi mal, mano, eu fiz errado. E assim eu faço certo de novo. O que é isso, irmão? Você teve uma conversão. Isso é a coisa mais inteligente a se fazer, irmão. Você corrigiu sua rota, você não vai fazer aquilo lá mais. Tá? Então é isso, irmão. Você melhorou como um ser humano. É uma meta, cumpriu uma meta. Glória a Deus, irmão. Tu festeja, irmão. Faz um bolo, vai lá na padaria. Toda vez que você conclui uma meta, você fala assim, melhorei um pouquinho. A gente vai sempre fazer isso aqui, irmão. Em nome de Jesus. Quero que, assim, queria que tem gente aí vendo esse vídeo, ora pra gente, porque a gente sabe que, tipo assim, a gente vai fazendo as coisas, irmão. Deus assim fica satisfeito, irmão. Ele se agrada de falar, conversar sobre ele, conselho de sabedoria. Mas quem fica brabo é o quem, né? A gente já sabe, ó, o sapequinha. No 32, que é os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança e viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Correto, irmão? 32 e 33. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, né? Quem não já viu, né, irmão? A gente também rejeitou tanta coisa, o trem começou a ir a pique, a gente, ai meu Deus, o trem tá lascado. Rejeitamos a sabedoria, irmão. Mas é aquele negócio que eu falei agora. Errou, foi mal. Converteu, caminho certo, irmão. Retidão. Ó, vertical, nós não tá no horizontal só aqui, ó. Nós tá verticalizando, ó. Até nós ser elevado de uma tal forma, irmão, porque eu vou falar um negócio pra você, nós tá... Esse ano vai ser o ano mais doido do mundo. Por quê? Política, Copa do Mundo. O povo vai estar muito desconectado, irmão. Vai estar, irmão, vai ter gente desconectada. Tô falando, às vezes você gosta de ver suas coisas, vê, envolve, né, irmão? Mas não coloca seu coração nisso, não, irmão. Político, não, ninguém pode salvar ninguém, irmão. Esses caras, infelizmente, eles estão assim, como posso te dizer, né? Não falando mal, né? Mas eles estão no sistema que eles mesmos criou, entendeu? Eles, tipo assim, não preocupam muito com as pessoas. Eles dão a migalha que a gente às vezes precisa, entendeu? Libera ali uma coisa ou outra. Mas a gente vê que é o mínimo do mínimo do mínimo, entendeu, gente? A gente sabe que poderia ser feito mais, né? Mas o que vamos esperar do ser humano, né? Que ainda não tá com a sabedoria tão apurada assim, né? Mas é isso, nós tá aqui para isso. E creio eu que a gente lendo esses livros de provérbios, estudando esse manual de vida, né? Finalizamos aqui, estudando o manual de vida. O que vai acontecer? A gente vai se tornar homens melhores. E se tornando homens melhores,
a gente vai poder dar conselhos melhores. E assim, cada vez, irmão, a gente vai se colocar num lugar melhor. Porque é o seguinte, às vezes você tá num lugar que às vezes você fala assim, nossa, o lugar não me cabe. Mas você tem tanto conhecimento, tá expandindo tanto, que é como você pôr uma bexiga dentro de alguma coisa, né? Tipo assim, vamos pôr dentro de uma bola, de uma garrafa, né? Vamos fazer uma analogia assim. Você começa a encher, que a bexiga, ela toma o lugar todinho. Aí daqui a pouco ela já começa a sair pela tampa ali e ir embora, entendeu? Então assim, até ser expulsa do lugar. Então assim, aí você vai para um outro nível, irmão. Aí você subiu um degrau, subiu outro. E assim, quando a gente vê, a gente já tá gigante, irmão. Tipo, verticalizado de uma tal forma. E é isso. Mas Primeiro capítulo de Provérbios lido com sucesso. Se alguém tem algum insight aí, algum comentário, deixa aí, né? E tipo, vamos comentando, vamos falando. Porque é isso, irmão. E eu tô com um livro aqui, irmão. Indico vários vocês a ler. Pega ele aqui, que é esse aqui, ó. É Salomão, o homem mais rico do mundo que existiu, cara. E o primeiro capítulo dele é falando de diligência, sabe? Diligência. A gente ser diligente na vida, saber, né? Os 7 princípios da diligência. Depois eu vou falar mais um pouco sobre ele quando eu finalizar. E assim, cara, vamos ser inteligente. Vamos ser inteligente. Eu, assim, fui um cara que terminou, né, o 3º grau, estudou. Mas eu entendo assim, pô, sabedoria maior vem do Criador, irmão. A gente olha esse mundo complexo. Tem algo muito mais elevado pra gente do que somente aqui na Terra, tá? Então vamos que vamos, tamo junto, sabe? E até o próximo vídeo. See you next time.